Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para esse domingo, dia 16 de fevereiro, com destaque para a Premier League e também para a Série A italiana. Nós temos na Liga Inglesa, Liverpool e Wolverhampton, Liverpool ainda na liderança do campeonato com uma vantagem satisfatória, mesmo com um empate contra o seu rival histórico Everton no finalzinho do jogo. Enfrenta o Wolverhampton que até o final dessa temporada deve disputar contra o rebaixamento. Nesse momento o Wolverhampton está na 17ª colocação e nesse momento o Liverpool está com 7 pontos para o Arsenal que entra em campo no sábado contra o Leicester. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Temos também Tottenham e Manchester United. Aí eu não sei dizer quem está pior, né? A gente tem uma situação mais tensa na questão do United por conta da reformulação, do novo treinador e tudo mais, mas o Tottenham também vive um período de muitas lesões. Então dá para perceber pelo mercado parelho que as duas equipes estão num momento bem ruim e é muito estranho ver tanto o United quanto o Tottenham no meio para baixo da tabela da Premier League, né? Mas é o que temos para hoje. Além disso, em Portugal, o Porto, que tem um foco tanto no Campeonato Português quanto no jogo da volta da Europa League contra a Roma, enfrenta o Farense e não pode dar mole porque o Sporting vai acabar se distanciando ainda mais. Na Série A, a Roma, que também tem um foco dividido entre a Série A e o Porto, enfrenta o Parma fora de casa e temos o clássico entre Juventus e Inter de Milão. A Inter de Milão bem tranquila, esperando os adversários das oitavas de final na Liga dos Campeões, enquanto a Juventus ainda tem um jogo por fazer. Na Holanda venceu agora em casa o PSV por 2-1, mas a vitória é uma vitória simples e não garante a Juventus ainda nas oitavas. Então é uma Juventus que vai ter muito provavelmente ali uma atenção dividida por conta também da proximidade, não só por conta da Champions, mas também pela proximidade com o G4. E além disso, aqui no cenário brasileiro a gente tem choque rei, né? Palmeiras e São Paulo. Temos o Santos que perdeu para o Corinthians enfrentando o Água Santa e aqui no Carioca o Fluminense pega o Nova Iguaçu. Esses e mais outros jogos complementares no nosso domingo. Vamos começar o nosso planejamento às 11 horas da manhã com o Liverpool enfrentando o Wolverhampton. E aqui, óbvio, uma introdução sobre a cotação do Liverpool. Se você não tem metodologia para trabalhar esse tipo de cotação, talvez não seja um jogo para você, talvez seja um jogo para você pular, né? Se você é um punter e você trabalha com cotações tão esmagadas assim, você precisa de uma taxa de acerto muito alta. E se você é um trader, você tem caminho para trabalhar aqui no primeiro tempo, na estabilidade do preço, como você já conhece, como eu falo aqui para você, né? Essa discrepância no preço, ela obviamente é por conta da situação, principalmente do Wolverhampton na tabela. O Liverpool a gente já esperava, mas principalmente por conta do Wolverhampton, que venceu apenas 2 partidas fora de casa em 12 partidas que disputou, né? Não é uma equipe covarde, é uma equipe valente, que marca na maioria das vezes, que marca até mais do que um gol por jogo em relação à média, mas é uma equipe que sofre com muita frequência e tem tido muita dificuldade de vencer, né? Se a gente olhar aqui os números, ó, uma equipe que sai 25% apenas na frente do placar, marcou 18 gols, né? Uma média de 1,5 por jogo fora, mas sofreu 28. Uma média de 2,3, então é uma defesa muito frágil. E é uma equipe que sofreu gol praticamente em todo o jogo. Acho que só não sofreu em uma partida das 12 que disputou fora de casa. E enfrenta um Liverpool que não deixou de marcar praticamente em nenhuma vez, né? O Liverpool também só falhou em marcar em uma partida. Se eu não me engano, a partida que o Liverpool falhou em marcar foi na derrota para o Nottingham Forest por 1-0, né? De resto ele marcou em todos os jogos. É uma equipe que até tem sofrido quase um gol por jogo dentro de casa, mas sai mais na frente do placar, tem um aproveitamento de finalizações até parecido com o do Wolverhampton, mas obviamente finaliza mais no gol, né? O primeiro tempo do Liverpool é bom, mas tem aquele lapso dos primeiros 15 minutos, que eu sempre gosto de levantar aqui para vocês. Aconteceu de novo agora contra o Everton. É uma equipe que tem algum problema crônico nos primeiros 15 minutos, tá? Eu vou puxar aqui, ó, os primeiros 15 minutos do livro. Olha aqui. É uma equipe que sofre com frequência nos primeiros 15 minutos, tá? Então, o que eu sempre aconselho? Se você é um trader, espera os primeiros 15 minutos passar, ou então verifica se a intensidade do Liverpool já tá aqui em cima desde o início. Porque o que costuma acontecer é o Liverpool entrar mais xoxo, dar muita chance e depois
engatar no jogo. Mas nessa dele dar muita chance, em alguns momentos ele acaba sofrendo. Então, essa primeira pegadinha você pode tentar evitar com leitura de jogo ou esperando. Porque geralmente depois que esquenta os motores dos caras, o Liverpool não sai de cima do adversário, né? Mas os primeiros 15 minutos geralmente são tensos. Porém, primeiro tempo, o Liverpool vence mais, perde menos, porém, marca quase a mesma quantidade de gols. Então a gente tem aqui um Wolverhampton kamikaze no primeiro tempo. Com isso, eu posso ter um risco um pouco maior, certo? Eu tenho um risco um pouco maior aqui. E não só no primeiro tempo, olha só, no segundo tempo também. Eu tô mais inclinado por conta disso a pensar em gols do que em pensar até mesmo num back favorito no Liverpool. Porque com essa cotação baixinha, a gente não quer passar aperto, né? Eu posso estar falando com você que é um apostador, que você que é um punter, que não trabalha numa exchange, não trabalha numa bolsa esportiva, não está adaptado, né, a trabalhos com o mercado estabilizado e você ficar ali a favor do favorito. A gente não quer susto não, a gente quer tranquilidade. A gente quer, com, assim, modo de falar, mas a gente quer cruzar o braço e esperar que o Liverpool marque um gol, ou pelo menos que ele fique ali durante bons minutos tendo um massacre, né? É o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o que acontece. Eu vou enfrentar uma equipe que marcou 8 gols no segundo tempo contra o Liverpool que marcou 13. E uma equipe que marcou 10 gols no primeiro tempo contra o Liverpool que marcou 11. Eu estou enfrentando uma equipe kamikaze. Então, se eu estou enfrentando uma equipe maluca, meio despirocada da cabeça, esse back favorito tranquilo pode não acontecer, tá? Ele pode não acontecer. Então, o Liverpool é superior nos dois tempos, mas ele pega um adversário que sofre mais gols nos dois tempos, porém que marca bastante, tá? Então eu tomaria esse cuidado. Eu acho que esse aqui é um jogo para 2,5, né? E aí vai muito da sua metodologia. E eu não duvido até de uma possibilidade de ambas marcas, dependendo também da sua odd de taxa de acerto. Eu tenho aqui, o Liverpool que marca muito de cabeça. O Wolverhampton sofre muito nesse quesito, né? Isso pode ser interessante. 83% dos jogos do Wolverhampton com over 2,5 e 64% dos jogos do Liverpool com over 2,5. E os momentos dos gols, o Liverpool sofre com muita frequência nos primeiros 15 minutos e nos últimos 15 minutos. Depois, em relação a gols marcados, é bem distribuído. O time do Wolverhampton marca com frequência nos primeiros minutos de jogo, ali no primeiro tempo, e depois lá no final da partida. Então a gente tem fundamento aqui para pensar no over limite, né? Para quem gosta de trabalhar gols no final da partida. Eu vou marcar esse back favorito no Liverpool porque é um cenário cabível, né? Completamente. Só que toma um pouco de cuidado com esse estilo um pouco mais kamikaze da equipe do Wolverhampton, porque isso pode atrapalhar um pouco a nossa vida, né? Dando uma olhada aqui nos últimos jogos, vou colocar só o Wolverhampton como visitante e o Liverpool como mandante. Olha só, apareceu um jogo do Liverpool aqui só, mas do Wolverhampton já apareceu bastante, 3-0 uma vitória contra o Leicester, bom resultado. 2-2 contra o Tottenham fora, bom resultado. Derrota para o Newcastle esperado, derrota para o Chelsea esperado. Então, é o que a gente espera aqui também, um Liverpool vencendo o Wolverhampton. Das últimas vezes que o Liverpool enfrentou o Wolverhampton em sua casa, 2-0, 2-0, 3-1, 4-0, 1-0, 2-0. Qual foi a última vitória do Wolverhampton? Foi em 2010 contra o Liverpool, né? Como a fase do Wolverhampton é muito kamikaze, o melhor cenário para gols aqui é o Liverpool na frente, de preferência com mais do que um gol de vantagem. Lembrando que o Liverpool está com um boi na sombra, não pensa em Liga dos Campeões essa semana, então pode focar aqui em ampliar sua vantagem contra o Wolverhampton, certo? O Wolves na frente seria um cenário para buscar a vitória do Liverpool, uma virada? Seria, né? O Liverpool já demonstrou que tem condição de sofrer gol no começo e de buscar recuperação depois no segundo tempo. E é um time que está numa fase excepcional, principalmente com o Salah. Então, eu confio no Liverpool, principalmente no back favorito. Agora, dá para tentar buscar uma cotação um pouquinho mais elevada por um detalhe, que é o fator kamikaze do Wolverhampton. Ele geralmente vai para cima do adversário independente da força do adversário. E o Liverpool, claro, tende a aproveitar isso com espaços e pode até vir a golear o jogo, mas também pode sofrer gol por aqui. 1,5 também na Premier League, o Tottenham enfrenta o United dentro de casa e a cotação por aqui é completamente parelha, então eu já vou começar com uma possibilidade de correção de preço, né? Se você, assim como eu, é um trader e vai trabalhar na Betfair Exchange, você provavelmente vai ter aqui um bom cenário de correção de preço, a não ser que a gente tenha um jogo de trocação franca desde o início, né? Eu sinceramente não sei dizer quem está pior, utilizando aqui o PDF de apoio. Lembrando, se você não tem acesso ao PDF de apoio, o link está no segundo link da descrição, né? Primeiro é o link da Betfair, o segundo é o do PDF. Dá para perceber que o United pelo menos venceu 2 das últimas 8. O Tottenham venceu apenas uma. Mas o Tottenham vem de 7 jogos sem vencer em casa. E o United vem, se a gente levar em consideração, em 6 jogos sem vitória e 2 vitórias, entre aspas, recentes.
né? Não são equipes que saem na frente do placar com frequência, porém o Tottenham é mais goleador, porém ao mesmo tempo ele é mais frágil defensivamente. O Tottenham praticamente sofreu o mesmo número de gols que marcou até um pouquinho a mais, e tem uma média de gols em partidas, né, de 4,17. O United tem um ataque fraco e uma defesa relativamente tranquila, normal, fora de casa, com uma média de 2 gols por jogo. Então, se a gente for levar em consideração, o Tottenham ele é mais perigoso porque ele consegue ser mais agressivo, mas ao mesmo tempo ele cria o próprio perigo para ele mesmo, porque ao se expor, ele toma muito gol, ele cede muito gol. Só que ele vai enfrentar um adversário que não marca tanto. Então eu não sei se isso é tão positivo assim ou não para o United, né? O fato do Tottenham ter uma defesa frágil, porque o próprio United às vezes não vai conseguir aproveitar. E nesse momento aqui, que as duas equipes estão agarradas lá embaixo na tabela, acaba sendo um jogo de 6 pontos, né? Eu não gosto de colocar essa pecha de 6 pontos para qualquer jogo, mas esse aqui é um jogo de 6 pontos porque a crise está instaurada dos dois lados, né? Você perder um clássico é sempre ruim. O United vencendo, ele melhora na tabela? Sobe um pouquinho. Vai ali para 11º. O Tottenham também não. Mas, sinceramente, é melhor tentar pontuar aqui, levar 3 pontos, mesmo não mexendo tanto na tabela, do que ficar agarrado e se afundando em crise. O Tottenham tudo bem que está cheio de lesão, mas o United está numa fase muito tensa por conta dessa troca de treinador, dessa possível barca, né, de mais jogadores saindo e também das possíveis chegadas. Voltando para cá, nós temos um primeiro tempo do Tottenham levemente superior em relação a gols marcados e a vitórias. Só que o United sofre 4 vezes menos gols e marca 4 vezes menos gols. Olha que loucura. E defensivamente o United perde menos. Então é o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu tenho o United que vence pouco, mas que toma pouco gol e perde poucos primeiros tempos. Eu tenho o Tottenham que vence mais, só que também perde mais, marca muitos gols, só que também toma muitos gols. Em quem eu confio por aqui? Eu vou confiar no ataque do Tottenham, ao mesmo tempo sabendo que ele pode tomar o mesmo número de gols? O mesmo número de gols que o Tottenham marca no primeiro tempo, ele sofre. Então eu confio em quem? E eu, sinceramente, não venho. Olhando estatística, não venho para confiar em ninguém. Para mim, esse jogo é para se trabalhar ao vivo. O segundo tempo, mesma coisa. A diferença no segundo tempo é que o United passa a vencer mais e marcar mais gols. Só que o Tottenham continua naquele mesmo esquema de sofrer tanto quanto consegue marcar. O time do United tem sofrido muito gol de cabeça. O Tottenham é um bom time de cabeça e pode punir o United nesse fundamento. E o Tottenham também tem sofrido nesse fundamento, mas o United não marcou tanto assim nessa forma de jogo. 83% dos jogos do Tottenham em casa tem pelo menos 3 gols. No United, 45%. Como eu falei, o United não tem um ataque assim tão forte. A maioria dos gols marcados do Tottenham são no início do jogo e no final. E a maioria exagerada dos gols marcados do United são no final. Então a gente também tem uma possibilidade de over limite aqui para quem gosta nos últimos minutos. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, e aqui eu gosto de puxar, olha só a quantidade de lesão, né, de ausência aqui do Tottenham. Principalmente o Richarlison também, sendo uma possibilidade de ausência, o Dominic Solanke. Tem vários jogadores aqui de ataque. Do lado do United, a lesão mais recente foi a do Lisandro Martinez, uma lesão séria, né? Mas os últimos jogos entre eles, na casa do Tottenham, só nesse torneio, o Tottenham venceu uma por 2-0, tivemos um empate 2-2 e o United conseguiu vencer 2 em sequência por 3-1 e 3-0. Então é um jogo com pelo menos uma ideia de um over 1,5, né? É claro que eu gostaria muito de trabalhar o 2,5, mas não depende só da fragilidade defensiva do Tottenham. Eu também preciso contar com alguma vontade do United. E como é um jogo de 6 pontos, eu tenho receio do United fazer 1-0, se ele conseguir, e segurar o jogo, né? Nos últimos jogos do United fora de casa, ele venceu o Fulham por 1-0 e empatou com o Liverpool 2-2. Nesse cenário de empate com o Liverpool, ele saiu na frente, o Liverpool conseguiu empatar, conseguiu virar e depois o United buscou um empate no final. Já o Tottenham dentro de casa vem de uma derrota para o Leicester por 2-1. Se não me falha a memória, até uma virada, né? Foi exatamente isso. O Tottenham abriu o placar com o Richarlison aos 33 e tomou um gol do Vardy, depois tomou mais um gol aqui do Leicester e tomou a virada. Então, não é um time confiável defensivamente, principalmente o Tottenham. Eu, sinceramente, venho para trabalhar correção de preço, mas com uma leitura muito focada. Muito. Não quero colocar nenhum jogo junto com esse daqui. Porque
A qualquer momento esse jogo pode mudar e eu posso tomar um gol contra a posição. A gente já pode tomar gols contra a posição de maneira normal porque faz parte do risco desse tipo de aposta. Mas se tratando de duas equipes que não passam confiança, então ou você entra para ter atenção ou é melhor nem entrar. Em relação ao mercado de gols, eu sempre vou tender a preferir trabalhar o over com o Tottenham na frente do placar. Primeiro porque o Tottenham tem mais jogadores velozes na transição, né? Segundo porque a crise do United vai forçar o United a vir para cima e o Tottenham tende a aproveitar. E terceiro porque o Tottenham não é bom defensivamente. Então se a gente tiver que escolher entre um time para recuar que tem uma defesa fraca, é o Tottenham. Porque se o United marcar primeiro e recuar, talvez ele consiga segurar o Tottenham. Então eu prefiro o Tottenham na frente para explorar, por exemplo, um cenário de 2,5. E lembrando, tem caminho, porque nos últimos minutos do jogo, como a gente viu aqui no PDF de apoio, o United é muito agressivo e parte para cima e acaba sofrendo a maioria dos seus gols no final do primeiro tempo e também ao longo do segundo, tá? Agora, se você é um punter, e eu te aconselho a trabalhar ao vivo. Se você já vem enviesado para apostar em uma equipe ou outra, eu te parabenizo. Eu particularmente não consegui buscar nenhum viés aqui, não consegui tirar nenhum embasamento para confiar em uma equipe ou outra. Para mim é um jogo completamente aberto que pode cair para os dois lados e quando é assim, para quem trabalha ao vivo é excelente, porque você pode se posicionar conforme o jogo vai passando e se você vem só pelo mercado de gols também, ótimo. Muito provavelmente você vai ter oportunidade por aqui. Agora, se você não está afim de trabalhar esse jogo estranho do Tottenham com o United, que a gente não sabe em quem confiar, você tem a opção de trabalhar Frankfurt e Kiel. Na Alemanha, também 1h30 da tarde. E a situação do Kiel é deplorável, né? Se a gente olhar com carinho, a gente tem aqui um Kiel muito próximo de retornar para a segunda divisão. É claro que o campeonato não acabou, ainda dá tempo de recuperar, porém o Kiel é a equipe que mais sofreu gol na Alemanha essa temporada. E isso, obviamente, corrobora para que ele tenha uma extrema dificuldade de sair dessa areia movediça, né? Dá para sair, tá? 5 pontos aqui do Hoffenheim, mas vai precisar melhorar principalmente a parte defensiva. Alguns pontos positivos desse jogo, né? Alguns destaques. Primeiro, o Frankfurt é um dos melhores mandantes da competição. Só teve uma derrota, tem 6 vitórias em 10 jogos. E o Holstein Kiel ainda não conseguiu vencer nenhuma partida fora de casa na Alemanha. Foram 10 jogos, 3 empates e 7 derrotas. No nosso PDF de apoio, olha como o Frankfurt tem, claro, muito mais as cores verdes, né? E o Kiel, predominantemente, a cor vermelha. O Kiel empatou 2 dos últimos 8 jogos que fez e perdeu 6. O último jogo, mais uma derrota. Porém, olha que situação interessante. O Kiel ele não deixou de marcar gol em nenhum jogo, nem nos jogos que ele perdeu. Olha como a Alemanha ela é eletrizante, né? Ao mesmo tempo que o time não consegue vencer, o time simplesmente não consegue parar de marcar. Tanto é que o Kiel tem 100% de ambas marcas em seus jogos. Poxa, eu, sinceramente, não poderia criar um viés maior aqui para esse ambas marcas, tá? É claro, pode não acontecer, mas que tem um caminho bem grande, tem, né? O time do Frankfurt só não sofreu gol em 30% das partidas, então é uma defesa que pode facilitar também para o Kiel fazer um golzinho por aqui. O Kiel sofreu uma média de 2,7 gols por jogo fora e marcou uma média de 1,7. É uma equipe com uma média de gols elevadíssima de 4,40. É praticamente um showman, né? Praticamente uma equipe pirotécnica, né? Simplesmente puro suco de cinema o Holstein Kiel. Espero que eu não zique, né? Vou até bater na madeira aqui. Espero que eu não torne esse jogo ruim, né? Que não seja um 0-0, lá ele. Tomara que seja um 7-7. Mas o Kiel realmente é um time do espetáculo, pelo menos é o que tem demonstrado. Primeiro tempo do Frankfurt. 12 gols marcados, 3 vezes mais do que a equipe do Kiel. Muito mais vitórias, bem menos derrotas. E o Kiel chega aos incríveis 90% de derrota no primeiro tempo. Então, se você tem metodologia de trabalho a favor do favorito no HT, olha, não é dizendo nada, mas existe uma grande chance aqui do Frankfurt vencer, né? Mas, claro, vai da sua metodologia. Claro que a cotação deve estar bem esmagada. O Kiel sofreu também muitos gols, uma média de 1,6 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Kiel melhora muito. E é aqui que ele passa a ser mais goleador, né? Ele marcou praticamente o mesmo número de gols do Frankfurt, ele sofreu um pouco mais, mas ele teve mais vitórias, olha que curioso. Então é um Kiel no segundo tempo que é simplesmente arrasador. Muito provavelmente por já estar perdendo no primeiro tempo, né? Ele vem para o segundo perdendo e aí ele passa a ser mais kamikaze. O time do Frankfurt é bom na bola aérea, mas o Kiel é até melhor, só que quem sofre mais nesse fundamento é o próprio Kiel. Inclusive acho que é o time da Bundesliga 1
que mais sofre de cabeça na competição. Isso é um trunfo, né? Se você estiver trabalhando a favor do Frankfurt e conseguir identificar uma sequência de bolas aéreas, de escanteio do Frankfurt, você sabe que ele está muito mais próximo do gol. Olha que loucura! 100% dos jogos do Kiel tiveram over 0.5, 100% com over 1,5 e 100% com over 2,5. Oh, beleza! Se fosse sempre assim, hein? Ó, gols sofridos fora de casa. O Kiel sofreu pelo menos 2 gols em todos os jogos quando visitou alguém. Puta merda. Isso é que é adversário. Isso é aquele tipo de parente que vai na sua casa e já leva um bolo, já leva um pão para nós tomar café junto. Pô, isso aqui é que é parente bom, isso aqui que é adversário para se ter dentro da sua casa, tá? No momento dos gols, o Frankfurt foi mais ativo nos finais de tempos, então final do primeiro tempo, final do segundo, e sofre com mais frequência no início do segundo. O time do Kiel é extremamente agressivo no final, então para você que gosta de over limite, se o jogo estiver desempatado, pode ser excelente ficar de olho aqui nesses momentos. E o Kiel é um time que sofre muito no primeiro tempo, tá? Por isso que eu acho que vale a pena ficar de olho nessa vitória do Frankfurt, né? Vale ficar de olho nesse over 2,5 e claro, se você tem metodologia para vitória no HT, pode ser interessante, tá? Vamos dar uma olhadinha nos últimos jogos? Olha, vou colocar aqui o Kiel como visitante e o Frankfurt como mandante, ó. O Frankfurt tomou gol do Mainz, 3. Tomou um gol do Freiburg, não tomou gol do Dortmund e tomou um gol do Wolfsburg. Somente não tomou contra o Dortmund, mas ainda assim teve uma média de mais um gol sofrido por jogo. O Kiel marcou contra o Gladbach, tomou 4. Marcou 2 contra o Freiburg, tomou 3. Conseguiu um empate 2-2 com o Wolfsburg. E olha que loucura, chegou a tomar 4-0 do Bayern e buscou 3 gols para cima de Manuel Neuer. Isso é que é adversário, hein? E da última vez que enfrentou o Frankfurt, aliás, no primeiro turno, tomou 4 em casa do Frankfurt. Tomara que seja de novo aqui um 4-2 pro Frankfurt, né? De preferência. Bom jogo. Cara, tomara que isso aqui... Se isso aqui entregar o que tá prometendo, esse aqui vai ser o jogo mais pirotécnico do dia. Tomara. Absoluto cinema. Tomara, tomara. Às 15 horas na Primeira Liga de Portugal, o Porto enfrenta o Farense e o Porto não pode vacilar, porque senão a distância para os líderes vai começar a aumentar cada vez mais e o Porto não vive um momento tão legal assim. Vou mostrar para vocês. Eu falei tão bem do jogo do Frankfurt com o jogo do Kiel que eu vou acabar zicando essa parte. Tomara que não, cara. Tomara que não. Enfim, vamos dar uma olhada como é que vem o Porto. Olha só. Porto nos últimos jogos, ele empatou com a Roma, saiu atrás, buscou o empate. A Roma estava, se eu não me engano, com um homem a menos quando o Porto empatou. Vinha de um empate contra o Sport, vinha de um empate contra o Rio Ave, venceu uma vitória extremamente importante contra o Tel Aviv para se manter vivo na Europa League. Aí antes disso tinha empatado com o Santa Clara e tinha perdido para o Olympiacos, para o Gil Vicente e para o Nacional. A última vitória do Porto na Primeira Liga havia sido contra o Boa Vista ainda em 2024. Olha que loucura. Desde então, o Porto ainda não venceu na Primeira Liga nesse ano. E enfrenta um time do Farense que também vem numa fase horrorosa, né? A última vitória do Farense foi contra o Famalicão, também em 2024, que também não venceu nenhuma partida na Primeira Liga nesse ano de 2025. Utilizando o PDF de apoio, fica claro aqui que o Porto, nos últimos 3 jogos fora, não conseguiu vencer. Pelo menos não teve tantas derrotas como o Farense, mas continua sendo uma equipe não tão fácil de confiar nesse ano de 2025, pelo menos. Marcou mais gols que o adversário, porém o número de gols sofridos é parecido. O aproveitamento do Porto é melhor, mas o primeiro tempo do Porto não é bom. O Porto venceu apenas 10% a mais da primeira etapa. O número de derrotas é igual, número de gols marcados, o Porto é melhor, mas o número de gols sofridos é igual. No segundo tempo, o Porto tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, porém o número de gols sofridos é parecido. Então, existe uma superioridade do Porto, mas é uma superioridade que não é tão discrepante para uma equipe de 1,44, porque se o Porto jogasse em casa, essa odd já está 1,20, 1,18, e o Porto não tem feito por onde para ter tanta confiança assim. Então, vamos tomar um pouco de cuidado e de preferência tentar buscar uma cotação mais elevada. Não estou dizendo que o Porto não vai vencer esse jogo, mas aceitar uma cotação tão esmagada pelo que o Porto está jogando agora não é tão bom, na minha opinião. É claro que o Farense não é um adversário à altura, também não está fazendo um bom campeonato, também está numa fase ruim esse ano de 2025, mas é um Porto que tem ainda, né, essa questão da Europa League com a Roma no jogo da volta. E aí tem que pensar, vale a pena olhar para o Sporting, que já abriu aqui 8 pontos de distância, ou vale a pena pensar na Roma, numa Europa League, num avanço na Europa League, né? Tem sempre isso, mas o Campeonato Português ainda está aberto. O Porto marca bastante de cabeça e o time do Farense tem sofrido nesse fundamento. 50% dos jogos do Farense apenas com over 2,5, 60% apenas do Porto. Então, se fosse para pensar em gols aqui, eu reduziria um pouco, né, essa expectativa, olharia talvez para um jogo para 1 gol ou 2 gols. Vou dar uma olhada já no histórico para a gente ver como é que
que foram os últimos jogos entre eles. O time do Farense ele sofre com mais frequência no início do segundo tempo, né? Então talvez até para buscar uma cotação mais elevada do Porto, e é por aqui que o Porto mais marca seus gols, ó, curiosamente encaixa certinho, né? Um dos momentos que o Farense mais sofre é um dos momentos também onde o Porto mais marca. Então tentar buscar uma vitória do Porto mais elevada no segundo tempo pode ser interessante. E o Porto também marca com frequência nos últimos minutos, e é aqui que o Farense parte para cima. Então também temos uma expectativa de buscar um gol no final. Quem sabe, se o Porto estiver vencendo e o Farense está vindo para cima, pode ser um jogo para contra-ataque, para buscar mais um gol. Se o jogo tiver 0-0, pode ser um jogo para over-limite, porque o Porto precisa do resultado, o Farense também. E se o Farense estiver na frente, aí já fica mais difícil, porque aí o Farense não vai querer contra-atacar. Então o cenário ideal seria ou um 0-0 ou o Porto na frente, tá? Nos últimos jogos entre eles, na casa do Farense, o Porto venceu por 3-1 e 1-0. E esse 1-0, vamos ver se foi no início ou no finalzinho do jogo. Ó, foi bem no início, ó. Para você que trabalha então um back favorito, se repetir isso daqui, excelente. Superioridade e aí uma progressão com gol. Ótimo, é isso aí que a gente precisa. Mas veja que o Porto não marcou mais. No outro jogo entre eles, que foi 3-1, vamos dar uma olhada como é que foi. Foi mais recente agora. Ó, o Farense chegou a perder um pênalti, o Porto abriu 2-0, que é o cenário que eu gosto muito, né? Porque aí força o adversário a vir para cima. Aí o Porto acabou tomando um gol de pênalti, mas manteve a superioridade, né? Dominou o jogo de cabo a rabo e fez mais um gol no final. Mas são outros jogadores, é outro momento. E falando em momento, o momento do Porto e o momento do Farense não são nada bons. Então eu particularmente não viria nesse jogo para trabalhar a favor do Porto com essa cotação. Se você conseguir buscar uma odd do Porto acima de 1,80, uma odd próximo de 2, dado a discrepância técnica, pode ser interessante buscar essa vitória do Porto. Se você é um trader por aqui, buscar correção de preço até contra o Farense pode ser interessante, mas eu não criaria expectativa em over, né? Porque o Porto precisa espantar de vez essa crise, de preferência soma ponto, então 1-0 é goleada, né? Tem que começar a vencer nesse ano de 2025 e, obviamente, tem a Roma na Europa League durante a semana. Então, se fosse para trabalhar alguma coisa em gols, estourando aqui o over 1,5. Dá para pensar numa vitória do Porto, mas de preferência com uma odd um pouco mais elevada. Às 16h45 na Série A, nós temos a Juventus contra a Inter, grande clássico, né? E a Inter é favorita com uma cotação de 2,25. Aqui eu já posso começar marcando que o favorito pode se complicar, né? Porque é clássico e a gente sabe que a Juventus, apesar de ser uma equipe que tem empatado muito, não tem perdido tanto. Se não me falha a memória, a Juventus ainda não perdeu dentro de casa. Foi a única equipe na Série A italiana que não perdeu dentro de casa. Então, por mais que fora de casa a Inter seja um dos melhores visitantes, a Juventus chancela aqui uma possibilidade da Inter de Milão se complicar. Então, acho que estamos entendidos, né? Qual que é o problema? O problema é que a Juventus tem o jogo da volta contra o PSV. Venceu? Venceu. Mas, no dia 19, tem o jogo da volta. Esse dia 19 vai ser numa quarta-feira. Pô, dá para descansar. Então não precisa, na minha opinião, não precisa poupar jogadores. Até porque a Juventus está fora da zona da Champions e se vence a Inter de Milão, ela não acho que vai brigar pelo título, mas pelo menos se aproxima mais da própria Liga dos Campeões, própria classificação. Se a gente puxar aqui o PDF de apoio, a Juventus realmente empata muito, mas, como eu falei, ainda não perdeu dentro de casa, saiu na frente em quase 60% dos jogos. A Inter vinha numa fase excepcional, aí teve uma derrota recentemente agora contra a Fiorentina, num jogo atrasado, e tinha empatado antes contra a equipe do Milan, e não tinha jogado bem contra o Milan, no clássico, né, no Derby della Madonnina. A Inter de Milão sai mais na frente do placar do que a Juventus, falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. Mas se a gente for falar de qualidade defensiva, a Juventus também tem uma defesa muito sólida, né? 9 gols sofridos da Inter, 10 gols sofridos da Juventus. A diferença é que a Inter marca mais gols. O aproveitamento da Inter é ligeiramente melhor, o primeiro tempo é bem parelho, a Inter tem mais gols marcados, menos gols sofridos, porém o número de vitórias e derrotas não é tão distante, é levemente um favoritismo da Inter. No segundo tempo, aí que fica parelho mesmo, a Juventus passa a vencer mais, número de derrotas aí praticamente igual, número de gols marcados e sofridos também é muito parecido. Um dos problemas da Juve esse ano tem sido gols de cabeça, e o time da Inter marca bastante nesse fundamento, então a Juventus tem que tomar cuidado. Não me parece ser um jogo com uma expectativa tão elevada de gols, embora provavelmente a gente encontre no histórico um jogo aberto. Olha só, 67% dos jogos apenas da Inter fora com 2,5 e 50% dos jogos da Juventus apenas com 2,5. A Juventus só sofreu mais do que um gol em 33% dos jogos que fez em casa, e a Inter só sofreu mais do que um em 25% dos jogos que fez fora. Então, teoricamente é um jogo mais amarrado mesmo, tá? Para correção de preço. Nos momentos dos gols, o time da Juventus marca mais no meio do primeiro tempo
e no final do segundo. E é um time que sofre nas extremidades. Começo do jogo, final do primeiro tempo e final do segundo tempo. O time da Inter sofre com mais frequência no final do primeiro e no final do segundo, e a maioria no final do segundo, e também tem um momento de mais gols marcados nos últimos minutos, mas se a gente for olhar com carinho, é bem distribuído. Só não marca tanto aqui no início do jogo e no meio do segundo tempo, mas de resto a Inter de Milão está sempre marcando. Nos últimos jogos entre eles, que era a minha curiosidade, principalmente na casa da Juventus, 1-1. Então a última vez que a Inter esteve por lá, ela não venceu. Na outra vez ela perdeu por 2-0 e na outra vez ela conseguiu vencer por 1-0. Mas a quantidade de vezes que a Juventus vence é muito maior. Ó, se a gente pegar aqui desde 2000 e... Vamos pegar desde 2012, nessa vitória da Inter aqui, ó, para ser justo. Depois disso, vitória da Juventus, empate, 2 vitórias da Juventus, mais um empate, 3 vitórias da Juventus, 1 vitória da Inter. Depois mais uma vitória da Juventus e um empate. Então, desde 2012, a Inter só venceu, saindo de 2012, uma vez na casa da Juve. Então, de novo, para mim, é um favorito que pode se complicar por aqui, tá? Agora, se a gente olhar com carinho, 1-1, 2-0, 1-0, aí você vai ter aqui um 3-2, 2-0, 1-0, 0-0, 1-0, 2-0, aí um 3-1. Não é frequente os jogos com muitos gols. Então, se for explorar alguma coisa para gols aqui, no máximo um over 1,5, tá? No máximo um over 1,5. Não duvido até que seja um jogo para empate, seja um jogo mais amarrado, tá? Deixa eu ver se o confronto tem algum estilo de cartões, ó. Nos últimos 6 dos 7 confrontos, o under 2,5. Quanto é que tá pagando o under 2,5 nesse jogo? 1,73. Pode ser um valor aqui, viu? Eu não gosto de trabalhar under, só trabalho over. Nem sempre trabalho over, depende do contexto. Mas esse é um jogo um pouco mais amarrado, né? Pode ser sim um jogo para under, depende do contexto, né? Como que você identifica? Trabalhando ao vivo. Porque às vezes o jogo ele tem cheiro de under. Por exemplo, hoje o jogo que tinha cheiro de under era Bolonha e Torino. Sabe quando terminou o jogo? 3-2. Por quê? Primeiro, se você assistisse o jogo, você ia ver que estava chovendo. Então, os jogadores estavam deslizando pra caramba. Tem gente que acha que quando o gramado tá escorregadio, não tem gol. Dificulta. Pelo contrário, dependendo do cenário, e esse era o cenário de Bolonha e Torino, os times estavam dando um espaço danado um para o outro, finalização o tempo todo era uma trocação danada. Então, o estilo do jogo indicava um jogo under. O momento do gramado, né, a questão do clima também, mas quem assistiu o jogo ao vivo viu que era um jogo aberto, muito maluco. E acabou realmente sendo um jogo para mais gols. Poderia ter sido um 0-0? Poderia, mas muito provavelmente com muitas chances perdidas. Então, para você definir, trabalhe o jogo ao vivo, tá? Às 18h30 nós temos o Choque Rei aqui no Campeonato Paulista. Nesse momento o São Paulo é líder com 15 pontos, mas o Palmeiras ainda não está dentro da zona de classificação no seu grupo D. É uma loucura porque se o Palmeiras disputasse esse campeonato em qualquer outro grupo, muito provavelmente ele já estaria classificado, né? Mas como o grupo do Palmeiras é muito forte, o Palmeiras precisa da vitória para poder entrar na zona de classificação. O São Paulo vem vacilando, né? Se a gente olhar os últimos jogos aqui, ó, o São Paulo empatou com o Velo 3-3, se eu não me engano ele chegou a estar na frente do placar 3 vezes. 1-0 tomou um empate, 2-1 tomou um empate, 3-2 tomou um empate. Exato, tomou um empate lá no finalzinho. Que loucura. Ó, os últimos resultados do São Paulo, 3-3 contra o Velo, 0-0 com a Inter de Limeira, perdeu para o Bragantino por 1-0, né? Vem marcando com frequência? Vem, mas também vem sofrendo com frequência, né? Sofreu de quase todo mundo desde o jogo contra o Corinthians, só não sofreu da Inter de Limeira. O Palmeiras jogou muito bem contra a Inter de Limeira, 3-0, vinha de um empate contra o Água Santa e um empate contra o Corinthians. O Palmeiras, eu não vou dizer que o Palmeiras está extremamente melhor, mas joga dentro de casa, obviamente tem a vantagem, né? A cotação um pouco mais baixa do Palmeiras, mas se tratando de um clássico por aqui, para mim é um favorito que pode se complicar, né? Eu sempre respeito muito essa questão dos clássicos. E o Palmeiras acaba tendo o fator aqui de ansiedade, de vencer logo e entrar logo na fase de classificação. Não sei quantos jogos tem mais no Paulista para fazer, não sei quantas rodadas vão ter aqui, deixa eu dar uma olhada se eu tenho essa informação. São 12 rodadas, então o Palmeiras tem mais 3 jogos, né? O Palmeiras pega o São Paulo, depois ele vai pegar o Botafogo em casa, de Ribeirão, e depois ele visita o Mirassol. Então, é provável que ele consiga, tá? Mas acaba batendo uma ansiedade. E o São Paulo já tá com boi na sombra, né? Porque o Noroeste tá com 7 pontos. Então, dificilmente ele não vai ser alcançado. Praticamente está classificado o São Paulo. Resta saber se vai ser na primeira ou na segunda colocação. Então, como essa ansiedade pode bater mais no Palmeiras,
Para mim é um jogo que pode ser para correção de preço também. Nos últimos jogos entre eles, vamos dar uma olhada aqui, na casa do Palmeiras, vai, para facilitar. Vou botar só esse torneio. Palmeiras venceu o São Paulo por 4-0 em 2022 e empatou 0-0 em 2023. Empatou 0-0 em 2021 e perdeu por 1-0 em 2021 também. Tem mais vitórias do Palmeiras no histórico? Tem, mas o São Paulo complica a vida do Palmeiras de maneira até frequente, tá? Não só nesse torneio. Ó, o Palmeiras recebeu o São Paulo no Brasileirão do ano passado, venceu por 2-1. Na Supercopa do Brasil, aí não foi na casa do Palmeiras, né? Foi estádio neutro. O Palmeiras era mandante. O São Paulo venceu nos pênaltis. No Brasileirão de 2023, o Palmeiras simplesmente tocou 5 no São Paulo. E na Copa do Brasil, o Palmeiras perdeu para o São Paulo por 2-1. Aí sequência de 2 empates, 3, né? 3 empates por aqui, enfim. É um jogo mais parelho e essa cotação mais baixa do Palmeiras, acredito que é muito pelo fator mando de campo. Tá? Você pode defender que o Palmeiras talvez esteja jogando um pouco melhor, né? Nas últimas exibições, principalmente os 2 últimos jogos. Acho que o Palmeiras teve uma exibição melhor do que a do São Paulo. O São Paulo vacilou contra o Velo, mas ainda assim são equipes parelhas, né? Início de competição, difícil você confiar. Para mim é um jogo para se trabalhar completamente ao vivo. Além disso, o Fluminense joga contra o Nova Iguaçu, no Carioca. O Santos pega o Água Santa. O Santos precisa acordar também, né? O grupo do Santos não tá tão difícil de classificar. Uma vitória aqui já coloca o Santos dentro da fase de classificação. A Água Santa só venceu uma partida. É provável que a gente tenha uma vitória do Santos aqui. A primeira vitória do Santos com o Neymar, se não me falha a memória. Mas precisa fazer um pouco por onde. Né? Não basta só o Neymar para poder se classificar. Né? Deu para ver que o Corinthians, por exemplo, estava muito mais preparado que o Santos por aqui, mas esse aqui é um jogo excelente para complemento de tabela. Se você tiver uma oportunidade para fazer, vale a pena ficar de olho sim, se o Santos vai ter um domínio maior desse jogo contra o Água Santa. Eu vou deixar listado aqui embaixo vários outros jogos complementares para você observar nesse domingo. Como destaque, para quem é apaixonado por futebol, Parma e Roma, acho que é um jogo legal para se assistir. Derby do Minho aqui também em Portugal, entre Vitória e Braga. É sempre muito legal acompanhar o Derby do Minho, né? Eu sou apaixonado pela história do futebol português, então gosto muito desse derby aqui. E tem outros jogos complementares que eu vou deixar listado aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, excelente dia de trabalho, juízo, aposta só para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. Eu vejo você amanhã.